Quem nunca passou pelo drive-thru da famosa rede de fast food só para pegar um lanche com batata frita? Pois é, quem fez exatamente isso nos Estados Unidos, mas foi atendida por Donald Trump, e aí não é para qualquer um, né? No drive-thru todo mundo passa, mas atendida por Donald Trump foi uma brasileira, a Nayara. Você deve ter visto esse vídeo circulando aí nos últimos dias, foi um dos vídeos que viralizaram no final de semana, e a Nayara está aqui ao vivo com a gente para contar um pouco mais de como foi essa experiência. Em primeiro lugar, Nayara, nem vou arriscar pronunciar o seu sobrenome, que eu sei que é complicado pra caramba, vou pedir que você mesma faça isso e se apresente, conte um pouquinho da sua história, quanto tempo você está aí nos Estados Unidos, com quem você vive e como foi essa experiência lá no McDonald's com o Trump. Boa tarde, Nayara. Claro, boa tarde. Muito obrigada por me convidar. O meu nome é Nayara Andrasik, a pronúncia americana, né? Mas Andrasik seria a pronúncia correta. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 26 anos, sou cidadã americana, eu tenho dupla nacionalidade e é isso, eu tenho dois filhos, um filho e uma filha, são adolescentes, a paixão da minha vida. E é isso aí, foi uma experiência muito tremenda passar com os meus filhos e a minha sobrinha pelo drive-thru e ser servida pelo Donald Trump, sem dúvida. E o que mais chamou a atenção foi a mensagem que você dirigiu a ele, né, Nayara? Você pediu que ele não deixe que os Estados Unidos se transformem no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é que você não quer ver repetido por aí? O que é que o Brasil está fazendo de errado? O que é que está acontecendo por aqui que você não quer ver aí nos Estados Unidos? Claro, e só para deixar isso claro, gente, eu amo o Brasil, eu não tenho vergonha do Brasil, de forma alguma, mas eu tenho vergonha da liderança atual do Brasil, que tem levado o país ao fundo do poço. Né? Então, quando eu falei aquilo para ele, a minha intenção foi de falar, por favor, conserve a nossa liberdade de expressão, né, que tem sido tolhida aos poucos, como está sendo aí no Brasil, e já está num estado bem avançado, né? E você vê isso pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter bloqueado o X, que é o que era chamado de Twitter antes, e também, e outra questão muito importante, porque é a questão com quem eu lido aqui, nos Estados Unidos é chamado a segunda emenda da Constituição, que é o direito do cidadão de bem, do cidadão correto, comprar e portar armas de fogo, ter a forma de se defender. Então, essa foi a minha mensagem para o presidente Trump, e os pontos mais importantes que eu tinha na mente eram esses: conservar a nossa liberdade de expressão e a liberdade do cidadão continuar usando, o cidadão de bem, continuar usando as armas para se defender de bandidos e da tirania governamental. Boa, e depois disso, né, Nayara, ontem ou anteontem você recebeu uma ligação muito especial, né, uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi essa conversa, o que é que o Bolsonaro falou, o que é que você falou para ele? Foi o evento mais significativo da minha vida, sem dúvida nenhuma. E não falem para o presidente Trump, mas a minha emoção de conversar com o presidente Bolsonaro foi muito maior do que ter apertado a mão do Donald Trump. Realmente foi uma coisa, um momento muito pessoal, muito especial para mim. E o presidente Jair Bolsonaro simplesmente me agradeceu pelo comentário e só me contando, simplesmente compartilhando comigo a situação do Brasil atual, a situação, os estados em que o partido dele tem ganhado as eleições locais e a caminhada que nós temos adiante, né? E foi mais ou menos isso, foi rapidinho a ligação e foi muito, assim, concentrada em uma ligação só, mas a minha emoção, eu perdi a minha cabeça, eu tava assim, eu não acredito que eu tô falando com um mito, né, uma pessoa que eu admiro tanto, que fez tanto pelo Brasil, que pegou o número de CACs de pessoas, de cidadãos responsáveis, e o número de licenças de CAC que ele distribuiu no Brasil cresceu de 200 mil a 1 milhão. 1 milhão de brasileiros tiveram a oportunidade de obter as suas armas de forma legal, né, através dos parâmetros determinados pela lei, tiveram as suas armas de fogo e a oportunidade de se defender. Então, isso foi tremendo que o presidente Bolsonaro fez, uma das coisas que ele fez, que foram tremendas. Não é isso? E também nós sabemos que ele é um defensor da liberdade de expressão. O presidente Bolsonaro jamais iria estar tolindo os seus adversários políticos, restringindo o direito deles de falar o que eles pensam, né? Nayara, o Bruno Musa está aqui com a gente também, nosso comentarista, ele vai te fazer a próxima pergunta.
Nayara, primeiro, obrigado e meus parabéns, porque quando você fala que você não tem vergonha do Brasil, eu infelizmente hoje me envergonho muito em muitos aspectos, mas você como cidadã americana, você podia muito bem falar simplesmente dos Estados Unidos e você trouxe à tona o Brasil e isso rodou no mundo. Então você fez um grande serviço ao Brasil, né, falando o que você falou. Então, primeiro, parabéns. E tem um economista austríaco, que para mim é o maior economista do século XX, que é o Friedrich Hayek, em que ele fala que a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias como se corta um salame. E no Brasil, Exato. esse salame está sendo cortado muito rápido. Então, obrigado, primeiro de tudo, por se expressar quando você está aí e poderia simplesmente esquecer aqui. E o meu ponto é mais do que uma pergunta, é uma colocação. Talvez isso tenha sido um chamado para você, independente da crença de cada um, seja divina ou o que quer que seja, para você ser mais uma voz com expressão ou com importância grande por fazer com que o Brasil seja visto no mundo. Eu tenho feito várias viagens em outros países para mostrar a obscenidade que a esquerda entrega. Sábado que vem eu estarei nos Estados Unidos, rodarei 3 estados, estarei em Washington no dia 5, para justamente dar mais voz ao Brasil, porque aqui realmente nós estamos perdendo por completo a liberdade. Então, eu te faço o convite também de poder ser mais uma voz extremamente importante para falar, gente, o Brasil hoje não é um país livre, o Brasil hoje é uma ditadura instaurada e a gente precisa de ajuda por completo. Claro, eu concordo absolutamente com você. E voltando só um pouquinho aqui, para você ter a liberdade de se expressar, você precisa ter a liberdade de lutar por aquela expressão. Então, aqui nos Estados Unidos, o que a Constituição americana diz é o que a segunda emenda da Constituição, que é o direito de você obter e portar armas, esse direito é o direito que protege a sua liberdade de se expressar. Então, esses dois direitos são os mais atacados de qualquer sociedade. E nós vemos isso aí no Brasil, né? Uma das primeiras coisas que o Lula fez foi tirar as armas e tirar as licenças de CAC que tinham sido, né, aprovadas na administração do presidente Jair Bolsonaro. Foi restringir armas, foi restringir calibre de armas, foi restringir o porte. Que coisa mais ilógica você andar num carro com a arma desarmada, com a arma sem estar carregada. Em qual ponto disso? E ao mesmo tempo nós vemos os bandidos, né? Eles não obedecem lei. Bandidos não obedecem leis. Você pode passar as leis que forem, os bandidos vão completamente ignorar. E hoje em dia nós vemos a violência no Brasil, nós vemos a corrupção, e os bandidos são os únicos que têm voz, têm liberdade de estar para cima e para baixo e fazendo o que eles quiserem, né? E fazendo a população brasileira, trabalhadora, aqueles que pagam seus impostos, as pessoas que dão duro no dia a dia, essas são as pessoas que andam, elas são... qual que é o nome? Hostages, elas são... quando você Reféns. É sequestrado... Oi? Reféns. Reféns, essa é a palavra, muito obrigada. São reféns da sua própria casa. Você não pode abrir o portão livremente, você tem medo de andar na rua. Não estou falando, não é em todo lugar no Brasil, eu sei que tem lugares bastante seguros também. Mas a população vive em terror, aterrorizada, terrorismo doméstico, né? Não tem a liberdade de ir, vir, de deixar suas portas abertas, todo mundo tem a casa com muro alto, com sistema de segurança. Gente, isso não é forma de se viver, isso não é liberdade. Muito bem, então a palavra da Nayara, e eu não vou me arriscar, ela ensinou como é que pronuncia o sobrenome, mas não foi o suficiente. A Nayara brasileira que recebeu das mãos do Donald Trump um McDonald's, conversou com o ex-presidente Bolsonaro e com a gente aqui ao vivo na Oeste. Obrigado, viu, Nayara, pela sua entrevista, pela sua presença. Muito obrigada, abraço grande aí, vamos lá lutar pelo nosso país.